Começamos. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Como eu estava falando para vocês agora, hoje é a aula 6. Na aula passada, a gente falou um pouco da história, né, do fiqh de jurisprudência e as primeiras eras que, né, passou o fiqh. A primeira era foi a era que ainda era durante a vida, né, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a fonte de jurisprudência naquela época era diretamente o Alcorão e a Sunna, né, que é os ensinamentos dele, já que ele estava vivo ainda, então julgava tudo pessoalmente e era o considerado tudo que ele ensinava e mandava. Depois disso teve a época, né, dos Khulafa ar-Rashidin, né, os quatro califas, né, os sucessores do profeta, que eram sucessores espirituais e ao mesmo tempo eram chefes de governo, né, do Estado Islâmico, cada um da sua época, da sua era, teve alguma evolução, né, diferente na época de cada um deles e depois veio, né, a terceira era dos Tabi'in, né, que eram os seguidores dos companheiros e a era, né, que começou no final, né, do último califado até a era que a gente vai começar a conversar hoje, que é da profissionalização, assim, né, da jurisprudência do fiqh como disciplina oficial por causa da necessidade, né? Então, os muçulmanos começaram a crescer bastante, já começou a ter milhões de seguidores em várias regiões diferentes do mundo, começou a entrar muitas pessoas para o Islã com origens diferentes, filosofias diferentes, origens diferentes. Então, para conseguir entender todos eles, explicar a religião para eles e também para adaptar os assuntos de Sharia, né, para os eventos mais recentes que surgiam, assuntos mais contemporâneos, cada um da sua época. Então, teve necessidade, né, do fiqh como uma disciplina, como um campo de estudos e ao mesmo tempo também como fonte de direito, né? Porque o governo começou a ter mais característica de governo, começou a se organizar mais, né? Não era apenas um califado, né? Um Estado Islâmico governado apenas por um chefe, o líder, né? Que tinha autoridade total, que era de confiança, que ainda, né? Não era ainda, né? Mais puro assim. Então, é, os governos precisavam, né, de uma fonte oficial para o direito, é, fonte oficial para tomar decisões. Então, começou a ter esse cargo de mufti, né, que era a autoridade religiosa mais alta. Então, o próprio governante, nessa época, não é mais a mesma pessoa que faz o iftá. O iftá que é uma decisão de jurisprudência, uma decisão de focar, um julgamento, né? Porque na época dos quatro califas, eles eram tudo, né? Eles eram governantes e os líderes religiosos ao mesmo tempo. Eles eram autoridade religiosa, política, né? Eram tudo, né? Só que depois ninguém mais deu conta, né, de ter esse cargo. Então tinha o cargo de governador e tinha os conselheiros jurídicos dele, que eram mais eh, especialistas, né, em religião, em jurisprudência, para conseguir extrair as leis e auxiliar, né, os governantes a conseguir tomar decisões sobre todos os assuntos. Então foi daí que começou a surgir, né, a disciplina do fiqh da jurisprudência islâmica. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação da aula de hoje com vocês, que é a aula 6. Todo mundo consegue ver? Então, tá certo. Hoje a gente vai estudar sobre a primeira escola. Não vai estudar sobre a escola, mas mais a história da escola, a biografia, né, de quem fundou e de uma forma bem breve também, né? Então, como a gente falou aqui, essa era
das escolas de jurisprudência islâmica, né, de profissionalização da disciplina de jurisprudência islâmica, começou no ano 119 Hijri. A gente conversou nas aulas passadas que o ano Hijri é o ano de calendário islâmico, né? A palavra Hijri vem de Hijra, que é a imigração dos muçulmanos que eram perseguidos em Meca para a Medina, e foi daí que foi fundado o primeiro, né, governo islâmico, né, liderado pelo próprio profeta, sallallahu alaihi wasallam, naquela época em Medina, que ele e os companheiros dele, que foram perseguidos em Meca, foram bem recebidos, né, pelo pessoal da Medina. Então foi fundada a primeira mesquita islâmica oficialmente, foi fundado o Estado Islâmico, o governo islâmico, liderado pelo profeta. Então, a partir desse acontecimento do Hijra, né, dessa imigração, começou a contar os anos Hijri. Os anos Hijri também são 12 meses, normal, né? E são formados de 12 meses. O mês é contabilizando conforme o ciclo, né, lunar da lua nova e até a próxima lua nova, né, onde começa o próximo mês. Então, 119 anos Hijri significa 119 anos depois da imigração islâmica, a fundação do islamismo oficialmente, né, como lá em Medina. O 119 Hijri é equivalente aos anos 737, né, do calendário gregoriano, cristão, né, depois do Cristo. Então, essa era começou com o Imam Abu Hanifa, né, o título dele, né, o apelido dele é Abu Hanifa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o nome dele com mais detalhes. E o último imam, que é o fundador da última, né, da quarta escola de jurisprudência islâmica, o Imam Ahmad, morreu em 241 Hijri, que é equivalente ao ano 855 depois do Cristo. Então, desde o início, né, do trabalho do Imam Abu Hanifa até a morte do último Imam Ahmad, que é o fundador da quarta escola islâmica de jurisprudência, essa foi a era que o fiqh, que a jurisprudência mais cresceu, mais foi estudada, né, teve uma dedicação especial para a fiqh. Então, essa é a era principal. Aí depois a gente fala um pouco também das próximas eras, mas eles não saíram, né, todas as próximas eras não saíram dessas quatro escolas, né? Claro, tem algumas outras que são uma minoria, mas a maioria dos muçulmanos hoje em dia no mundo seguem essas quatro escolas. Então, teve os seguidores, os discípulos, né, desses juristas, desses quatro juristas, dos quatro fundadores, depois outros alunos deles. Então, sempre ia surgindo, né, alguns assuntos mais novos, mais recentes, e precisava de julgamento, que não foram julgados, né, pelos quatro juristas naquela época, na época deles. Então, os alunos deles, os discípulos deles, os seguidores deles usavam os mesmos critérios. A gente não vai falar hoje dos critérios, porque são grandes. Mas cada escola tem seus critérios, né, para considerar um julgamento. Então, os alunos, os descendentes, os discípulos, durante todos os tempos, os seguidores dessas escolas usavam esses mesmos critérios, as mesmas fontes admitidas por essas escolas para julgar novos casos. E a gente vai ter, na última aula também, um exemplo de alguns assuntos contemporâneos, até atuais de hoje em dia, como são julgados na base dos critérios e regras, né, dessas quatro escolas aqui também. Então, quem é um imam quem é a escola Hanafi? Quem é o Imam Abu Hanifa? Aqui está escrito errado. Seria o Abu Hanifa. Hanafi seria referente a ele, né? Abu Hanifa, o nome dele. O Hanafi é, é o método dele, né? Os seguidores dele são Hanafis, né? Como seria em português, tipo Hanafita, né? Então, o nome dele mesmo é An-Na'man. Aqui não é Na, é An. Desculpa, foi a correção automática. An-Na'man bin Thabit bin Zuti. Mas o que tem a ver Abu Hanifa com esse nome? Por que o nome dele é Abu Hanifa? Porque os árabes, eles não chamam as pessoas pelo nome, eles sempre chamam pelo apelido. Então, geralmente, se você vê, o nome dele é An-Na'man. Bin, a palavra bin em árabe significa filho. Então, sempre aprende, todos os nomes árabes que tem bin significa filho, né? Todos os apelidos em árabe das pessoas sempre são chamadas
pelo nome do pai. Então, An-Na'man é o primeiro nome dele. Bin Thabit significa que o pai dele era o Thabit. E Bin Zuti significa o avô dele, era o avô dele, né? E geralmente sempre tem o apelido no final do nome, né? Os árabes usavam referência à cidade que ele nasceu, a profissão que ele, né, fazia. Então, por exemplo, o Abu Hanifa, né, que é o An-Na'man, o último nome dele é Al-Kufi. Al-Kufi porque ele nasceu na cidade de Kufa, que é no Iraque. Então, ele é chamado de Kufi, referente a essa cidade. É igual, por exemplo, a Cláudia, né? A Cláudia é a Cláudia Paulista. Então, por exemplo, entrava o nome paulista no nome da pessoa. Seria a Cláudia, filha de fulano, filho de fulano, paulista. Por exemplo, vocês encontram nomes aqui no Brasil como Ferreiro, como, né, que é sempre referente a uma profissão. Então, os árabes também sempre usavam a profissão da pessoa e a cidade dele, né, para fazer parte do nome. Outra coisa que a gente também, não sei se vocês sabem, outro título que entra junto no nome, quando eu falei Abu ou Abi. Abu e Abi significa a mesma coisa, mas conforme a localização da palavra, né, da análise da palavra no meio da frase, aí pode mudar o acento do B, né? Que é Bu e Bi. Mas Abu significa pai, né? Então, além de mencionar que ele é filho de quem, mais um apelido que a pessoa é chamada de quem é o filho mais velho dele. Então, às vezes, não precisa ser filho. Às vezes, quando a gente fala Abu ou Abi, a gente também pode falar alguma qualidade dessa pessoa, né? Algum atributo dessa pessoa, como aqui é o caso, né? Por exemplo, uma pessoa bonita, aí chamam de Abu Jamal, que é o pai da beleza. Então, é uns apelidos que os árabes usavam naquela época. Abu, é, qualquer coisa. Quando tem Abu, é pai, mas ou quer dizer que o filho dele tem esse nome, ou é algum atributo, qualidade que essa pessoa tinha, né? Hanifa, a palavra Hanifa em árabe, para quem não conhece, a palavra Hanafiya significa a retidão, né? Então, primeiro a ser chamado de Hanafi no próprio Corão é o profeta Ibrahim, o Abraão, né? Alayhi salam. Abraão, próprio ao Corão, né, chamava ele de Hanafi. Por quê? Porque ele era reto, não desviava, era uma pessoa direta, reta, né? Não tinha desvios, não tinha, né? Não virava nem para o lado nem para o outro, era sempre reto, né? Então, esse aqui é o significado do título Hanafi, Hanafiya. Então, Abu Hanifa esse é o nome dele. O título dele é Abu Hanifa, o nome dele é Na'man bin Thabit bin Zuhri. Ele nasceu na cidade de Kufa, no Iraque, nos anos 80 Hijri, que é equivalente a mais ou menos 699. Não tem uma data certa, não foi confirmada a data de nascimento dele, foi confirmada a data de morte dele, mas principalmente assim, geralmente o que é mais conhecido que ele realmente nasceu nos anos 80 Hijri. Então, como ele nasceu na cidade de Kufa e o apelido dele é Abu Hanifa, então o apelido dele em árabe, o Abu Hanifa, é mais conhecido como Abu Hanifa An-Na'man Al-Kufi. Então, é Abu Hanifa, o título, An-Na'man, o nome dele, Al-Kufi, referente à cidade de nascimento dele, que é o Kufa, em Iraque. Né? O Imam Abu Hanifa, ele viveu e acompanhou os dois estados, né, que são impérios, estados, governos islâmicos naquela época, Amawita e Abbasita. A gente falou depois dos quatro califas, né, que governaram o Estado Islâmico, governaram a nação islâmica naquela época, teve vários impérios centrais, né, para todos os muçulmanos, né, no mundo. E esses Amawita e Abbasita são dois, né, desses impérios, dois desses governos. A gente vai ter aulas de história islâmica com o tempo, vai ter um módulo só para história islâmica e vai estudar a história, né, de cada um desses governos, né?
Então, ele conseguiu acompanhar os dois. O Abu Hanifa, ele é considerado da geração dos seguidores dos companheiros. Ou alguns consideraram ele que é seguidor dos companheiros. A gente falou um pouco, né, na aula passada sobre isso. O que que é taba tabi'in ou taba tabi'in, né? O tabi' ou taba tabi'in. A gente falou que a, a geração que a gente chama, que é a geração Salafi, né? A Salaf as-Salih, que é a primeira geração dos muçulmanos, que eram os mais corretos, essa geração é formada das primeiras três gerações. A primeira geração é a geração dos Sahaba, são os companheiros. São os companheiros, quem é considerado companheiro? Companheiro é considerado aquele que conheceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pessoalmente. Então, teve algum ensino dele pessoalmente, ele foi discípulo dele pessoalmente, foi amigo, companheiro, né, do profeta pessoalmente. É, E quem são os seguidores dos companheiros? Os seguidores dos companheiros são aqueles que conseguiram, durante a vida deles, conhecer um companheiro do profeta. Então, companheiro é aquele que conheceu o profeta pessoalmente na vida dele, e o seguidor do companheiro, que é o tabi', é aquele que conheceu um companheiro. E o tabi' é aquele seguidor dos companheiros, é aquele que ele conheceu durante a vida dele, um seguidor dos companheiros. Então, são essas três primeiras gerações. Então, Abu Hanifa é, é, tem algumas informações que comprovam que ele foi um seguidor dos companheiros, porque ele realmente teve na vida dele conhecimento, convivência com um dos companheiros. Alguns dizem que não, ele só teve convivência com um seguidor, né, dos seguidores dos companheiros. Então, ele é da segunda ou da terceira geração do Salaf as-Salih. As-Salaf, como a gente disse, né, são as primeiras gerações dos muçulmanos que eram conhecidos como os salafistas, né, se vai traduzir em português. Só não confunde o movimento salafista, né, contemporâneo hoje, né, que é um grupo de muçulmanos que dizem ser salafista, que eles apenas seguem os primeiros ensinamentos, né, dos primeiros muçulmanos, com esses salafistas, né, das primeiras gerações dos muçulmanos, né, porque alguns grupos hoje dizem que tudo que teve de ensinamento, de julgamento, depois da época, né, do Salaf, né, da época dessas primeiras gerações, não é admitido, e isso é uma inovação que não deve ser seguida. Só que a gente não vai entrar nesse assunto agora, né, porque não faz sentido algumas coisas, né, durante esses séculos do Islã até chegar hoje em dia. A gente precisou de julgamento de muitos assuntos contemporâneos e não tem, às vezes, como pegar um assunto de 1.200 anos atrás que não se aplica mais hoje em dia e falar, eu vou seguir à risca aquilo, né? Então, a gente tem que entender, compreender, estudar um pouco mais para entender alguns assuntos. Então, o Abu Hanifa, ele conheceu na vida dele o Imam Malik bin Anas. Imam Malik, ele é o fundador também da segunda escola de jurisprudência, né? Então, ele também conheceu o Imam Abu Hanifa pessoalmente. O Imam Abu Hanifa também, inclusive, transmitiu do Imam Malik um hadith, né, que é um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, muito conhecido, né, que é o buscar o conhecimento é uma obrigação para cada muçulmano, né? Então, esse hadith que é transmitido por Imam Malik foi, né, transmitido e narrado, né, por Abu Hanifa, transmitido por Imam Malik. E esse é um hadith muito importante que serve como base também, até para a gente hoje em dia. Buscar conhecimento é uma obrigação, né, não é uma opção. Nenhum muçulmano pode dizer eu quero estudar, não quero estudar, seja homem, seja mulher, não importa. Cada muçulmano tem a obrigação de buscar o conhecimento. Nenhum muçulmano tem direito de privar para nenhum grupo de pessoas o conhecimento. Biografia do Imam Abu Hanifa,
O que que ele fazia? O Abu Hanifa, o trabalho dele, como ele ganhava a vida, ele era um comerciante, né? Um comerciante de têxteis, ele vendia tecidos. Então, todos os grandes companheiros, todos os grandes sahaba, todos os grandes sábios, juristas do passado, até o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos tinham uma profissão. Não existia. Hoje em dia tem profissão de sheikh. Isso nunca existiu. Isso aqui é uma coisa moderna. Não existe profissão de sheikh, né? A palavra sheikh, que hoje em dia é usada para os líderes religiosos, significa uma pessoa mais sábia, um ancião. A palavra sheikh literalmente significa um ancião. Então, antigamente, as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, já eram mais velhas de idade, tinham mais sabedoria, então eles eram chamadas de sheik. Então, hoje em dia, infelizmente, a palavra sheik virou um título de um líder religioso. Então, a pessoa estuda alguns anos de faculdade, né, ciências islâmicas, e pronto, a profissão dele é sheik, e não faz outras coisas na vida, vive simplesmente dessa função, né? Só que isso nunca existiu. No passado, a obrigação de aprender e repassar o conhecimento, estudar a religião, divulgar a religião, era de todo mundo. Quem conhecia mais tinha que transmitir para quem conhecia menos, né? Então, com o tempo, como os muçulmanos cresceram muito e a ignorância começou a crescer entre os muçulmanos, precisava realmente de ter algumas pessoas realmente mais estudadas para dar instruções para os muçulmanos. Então, muita gente, então não é todos os muçulmanos que têm acesso a conhecer a jurisprudência, a conhecer as ciências islâmicas. Então, esse cargo de sheik realmente teve a necessidade de ser criado, o cargo de mufti, de sheik, os cargos religiosos, porque são pessoas que decidem por livre vontade, né, dedicar a vida deles só para ensinar isso, só para ajudar os muçulmanos, né? E hoje em dia virou um cargo. Mas mesmo assim, a gente tem que saber que isso aqui não se restringe a esse cargo. Não é só quem é sheik que pode aprender, não é só quem é sheik que pode ensinar. Todo muçulmano tem a obrigação de aprender e repassar o conhecimento que ele teve acesso, né? Porque um muçulmano que tem acesso a algum conhecimento não pode deixar de repassar. E esse conhecimento, né, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não disse que é apenas o conhecimento religioso. O conhecimento religioso é uma parte do conhecimento, uma parte da ciência. Então, o conhecimento inclui todas as áreas da vida, né? Se você é engenheiro, tem que estudar, tem que ser o melhor da sua turma. O muçulmano sempre é incentivado a ser o melhor na sua área. Então, eu vou ser um advogado, tem que ser o melhor advogado, tem que ter o conhecimento profundo. Então, eu faço faculdade só para ter um emprego qualquer, vou faltar nas aulas. Isso aqui não faz parte do caráter de um muçulmano. O muçulmano tem que buscar conhecimento e tem que ser o mais conhecedor do assunto que ele estuda. Ele nunca pode deixar para trás essa parte, né? Então, o conhecimento, ele é muito útil, ele para a sociedade, para exercer seu trabalho, exercer sua função. O advogado tem o trabalho, né, de fazer justiça, isso é uma qualidade divina. Então, o médico, né, ele cura, as pessoas. Então, são todas coisas benéficas, coisas boas. Então, com certeza, né, Deus gosta de pessoas que praticam, né, esse tipo de função, de ser útil para o mundo, de ajudar as pessoas, de tornar o mundo melhor. Então, a pessoa sem esse conhecimento vai perder, né, essa recompensa, né, porque Deus também vai recompensar a gente, né? Tudo que você ajuda, faz para os outros, alimentou os outros, você vai ser recompensado. Então, tudo depende da sua intenção, né? Se a sua intenção no seu trabalho é fazer diferença no mundo, então você vai ser recompensado, né? Isso que o Islã ensina. Agora, a pessoa que exerce qualquer função com intenção apenas material, aí o que acontece? Ele vai receber sua recompensa aqui na vida, né? Um advogado que trabalha só para receber um salário, ele vai receber o salário aqui nessa vida e acabou. Morreu, não tem mais recompensa nenhuma. Então, o trabalho dele não é considerado uma adoração a Deus, né? Então, agora, aquele advogado que trabalha exatamente porque o valor da justiça para ele é importante, porque ele acha que Deus é justo e ele tem que fazer a parte dele, né, de defender as pessoas injustiçadas. Então, essa pessoa, tudo que ela está trabalhando é considerado no Islã uma adoração,
Por isso, né, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Deus recompensa, né, as nossas ações conforme a intenção, e não a ação em si, né? Então, a mesma ação pode ser recompensada por Deus e pode não ser recompensada. Se você está buscando apenas uma recompensação material, então tem mais, já recebeu. O que você procurou, já recebeu, né? Então, sobre o estudo do Imam Abu Hanifa, o Imam Abu Hanifa, ele estudou com quase todos os maiores sábios juristas que moravam no Iraque, especificamente na cidade de Kufa, em sua época. Então, ele teve contato com centenas e dizem que milhares de professores, sheiks, dos maiores sheiks juristas, sábios da sua época. Em Kufa, ele estudou 18 anos com um professor, que é o Hamad bin Abi Salma, o Abi Sulaiman, né? E ele foi fiel a ele, inclusive deu até o nome do filho dele, né? Para o nome dele para o filho dele, porque ele realmente respeitava muito seus professores, ele dava muito valor para o ensino, né? E também depois ele migrou, né, do Iraque, de Kufa, para Meca, para a Arábia, né, que seria hoje a Arábia Saudita, mas antigamente era toda a Arábia, né, a Península Árabe. Então ele migrou para Meca para buscar mais conhecimento e também foi para outras cidades, né, para aprender com mais número de pessoas possíveis, né. Lá em Meca ele teve o seu professor, Ata ben Abi Rabah, que era um dos mais influentes professores dele, que ele sempre elogiou e sempre gostava dele, né, como professor. Então, aqui as fontes de jurisprudência islâmica na escola Hanafi. A gente vai mencionar de uma forma resumida, tem fontes também, outras fontes, mas essas são as fontes principais, né? A primeira fonte é o Corão, né? O Corão Sagrado. Isso aqui a gente já falou, né? Tem alguns critérios para considerar a interpretação, critério de como interpreta, de como extrai uma lei de um versículo, tem, mas isso aqui a gente vai precisar de uma aula só para falar disso, então não é a questão agora. E Sunnah também, que são os hadiths, né? Os ditos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, também transmitidos por ele, também era considerado na escola Hanafi. Só que tem uma diferença, né? Cada uma escola tem um critério diferente para aprovar ou para reprovar um hadith, né, que é uma sunnah. O imam Abu Hanifa, ele considerava o hadith al-ahad, o hadith al-wahid, mesmo que tenha uma autenticação fraca. Então, alguns davam, né, alguns juristas davam mais importância para a autenticação, né, do hadith, e alguns outros davam importância para outros critérios, que é no caso do Hanafi. Agora, o que é o hadith al-ahad, ou al-wahid, que é o hadith único, né? Então, isso aqui o pessoal estuda anos de faculdade só para, né, estudar as ciências de hadith. Então, também não vamos falar hoje sobre isso. A gente vai ter depois aulas de hadith, sobre critérios de hadith, sobre, né, todos os usul, origens, critérios, regras, né, do ensino do Hadith e também os critérios de cada uma das escolas futuramente, né, se Deus quiser, em aulas específicas para isso. Mas só para vocês entenderem, né, porque a gente falou na aula passada o motivo da diferença, né, do julgamento de um jurista para o outro sobre o mesmo assunto, utilizando às vezes o mesmo Hadith, né, que é o mesmo ditado. É exatamente pelo critério que é utilizado para admitir ou rejeitar esse hadith como fonte de julgamento ou não. Terceira fonte, o ijma, que é a aprovação da maioria dos sábios, como vocês todos já sabem. Também tem critérios? Tem, mas também isso aqui vai precisar só de uma aula. Se a gente vai falar dos critérios de como admitir, né, a informação de cada uma dessas fontes, vai precisar de uma aula separada, né? Os ditos do Sahaba, que a gente falou na aula passada também, né, que a partir da terceira era da jurisprudência, do Fiqh, os ditos do Sahaba eram considerados. Só que também tem critérios diferentes. Alguns admitiam os ditados, ensinamentos dos companheiros, alguns admitiam, por exemplo, dos velhos seguidores, né? Vocês lembram, na aula passada a gente falou um pouco sobre isso. Só que o Abu Hanifa, o critério da escola Hanafi, só aprova os ditos do Sahaba direto, não aprova
né, os ditos dos seguidores dos Sahaba, dos companheiros, como fonte de jurisprudência. Tem mais detalhes? Tem, mas é uma forma resumida, né, só para vocês entenderem um pouco essa diferença, para que quando a gente começar as aulas de jurisprudência mesmo, sobre as os julgamentos, né, sobre todos os assuntos que a gente vai falar, para vocês entenderem mais ou menos por que há diferença, né, entre uma escola ou outra. Alguma escola fala isso pode, não pode, algumas escolas falam, tem que fazer oração desse jeito, oração de outro jeito. Então, essas diferenças são exatamente por causa, né, da diferença dos critérios, né, dessas fontes aqui. E o quinto fonte aqui da escola Hanafi é o Qiyas. Qiyas, quando a gente falou, não, nas aulas passadas, que é uma comparação, né, de um caso com o outro, mas também tem critérios. E esse aqui é um dos assuntos que tem mais critérios também, né, em cada escola. Então, é um assunto que tem centenas de critérios. Então, em geral, a escola Hanafi, né, um dos maiores, mais famosos critérios, né, da escola Hanafi é a abrangência e a flexibilidade. A escola Hanafi, o Imam Abu Hanifa, ele sempre dava preferência para o mais fácil. Então, se tem algum assunto que, por exemplo, é recomendado o mínimo e, por exemplo, não, quer dizer, se tem algum assunto que é recomendado um nível máximo, né, de alguma ação, mas ao mesmo tempo o mínimo ele é admitido, é permitido, então Abu Hanifa sempre considerava o mínimo porque ele gostava de facilitar. Então as ações que um muçulmano faz, né, que segue a escola Hanafi, são as mais fáceis, as mais flexíveis, né, dentro do permitido, né. Então, ele sempre considerou mais fácil, especialmente na área comercial, né? Então, ele sempre considerava o que é benéfico para a sociedade. Então, ele muitas vezes usava para o julgamento não a ação em si, mas o ta'lil que é o justificação, justificar o fim, né? Quando a gente diz, né, que o fim justifica a ação. Então, se a finalidade da ação, ela é boa, ela é benéfica para a sociedade e a finalidade dela, né, do uso disso ou daquilo, não contraria a Sharia, não contraria o Corão, então o Abu Hanifa permitia e era mais flexível, né? E ele também considerava muito a tradição, que a gente fala em árabe, o arf. Arf é o que é conhecido pela sociedade, o que é praticado. O que é praticado pelas pessoas em cada região, que não contraria a Sharia, não tem nenhum ensinamento direto da Sharia que contraria, então Abu Hanifa sempre considerava o arf como fonte para a jurisprudência, né? E aqui entra o Istahsan. O Istahsan é o que ele mesmo, o jurista, enxerga como bom, avaliando a tradição. Ela é usada mais para avaliar a tradição. Então, o que tem na tradição que não envolve algo contraditório de uma forma direta para a Sharia, mas as pessoas praticam, as pessoas têm um certo meio de vender, de comprar, que não contraria a Sharia, né? Que é fácil para aquele pessoal, já tem aquela prática, então ele não mudou, ele admitiu. Inclusive, ele dava a preferência para a tradição do que, às vezes, até alguns outros ditados diretos do Asar, né? Desculpa, do Qiyas, né? Ele tinha preferência, né, da tradição, né, do Qiyas, que é da comparação. Então, o Asar aqui, a gente falou, o Asar a palavra Asar literalmente significa resíduo, no resíduo dos ensinamentos, né, da tradição, da sunna, dos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, e como os próprios companheiros aplicavam, né, isso são ditados dos companheiros e do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então é o resíduo, né, desses ensinamentos, né, o que sobrou deles, como são aplicados, o que foi levado, o que foi considerado, isso chama al-asar. Então esse al-asar, né, que é a prática, a parte prática, né, do hadith, da sunna, né, era considerada antes, né, do Qiyas. E o Istahsan também, que envolve a opinião pessoal, ele sempre dava a preferência para o que é fácil, para o que é flexível,
para o que realmente era já praticado pelo pessoal daquela região. E não obrigava eles a mudar suas práticas para atender algumas outras exigências, se essa prática não contraria de uma forma direta, né, a Sharia. E agora aqui vamos falar das regiões que seguem a escola Hanafi, onde a escola Hanafi tem domínio, né, teve seguidores, é, ela é usada, né, como fonte para jurisprudência em qual lugar. Então, Abu Hanifa e a escola Hanafi, ela é a maior escola de jurisprudência que tem mais seguidores no mundo hoje em dia e sempre teve durante a história. E Abu Hanifa, ele é conhecido, é o pai dos juristas, né? Então, Abu Hanifa foi o maior influenciador na área de fiqh, de jurisprudência islâmica. Imam Shafi'i, que é um também fundador de uma das escolas, dessas quatro de escolas de jurisprudências, ele disse, né, que todos os muçulmanos, todas as pessoas devem para o Abu Hanifa nessa área de fiqh. Devem para ele porque o conhecimento que ele ofereceu, né, essa disciplina de fiqh não seria a mesma coisa hoje em dia sem os ensinamentos dele. O Hanafi sempre foi dominante no Iraque, onde ele nasceu, cresceu, e ela também, a escola Hanafita, né, o critério Hanafita para julgamento, para o fiqh, era admitido oficialmente durante o Estado Abbasita, né, que a gente já mencionou, e também era a escola oficial admitida pelo Império Otomano para qualquer lei, para qualquer julgamento, né? Então, o modelo legislativo, constitutivo do Império Otomano seguia a escola Hanafi. Aqui, ah, tá, eu pulei um aqui. O Império Otomano também, mesmo que depois que deixou de existir, a maioria dos países que faziam parte do Império Otomano, né, que viviam sob domínio do Império Otomano, também até hoje em dia, é, a maioria dos habitantes desses países seguem a escola Hanafi, igual Egito, Síria, Líbano, Jordânia, o Iraque. Então, nesses países hoje em dia, não tem uma escola só que serve como critério para a lei, né? Porque tem muitas leis que usam uma combinação, né? Então, alguns assuntos comerciais, eles seguem, por exemplo, mais o ensinamento Hanafi para facilitar ou porque a tradição daquele lugar aceita melhor. Às vezes, alguns assuntos de adorações, de prática de oração, de prática de jejum, seguia talvez os critérios de outra escola. Então, cada lei de cada país seguiu um pouco, né, de cada uma dessas escolas para facilitar né, a vida do pessoal. E alguns também seguem a escola à risca, o que não é errado, é bom, né, para manter a tradição, o ensinamento, né? Na Turquia também, a escola Hanafi, ela é a referência oficial para os assuntos de adorações. Então, a prática de oração, a prática de jejum, todas as práticas sobre, por exemplo, pagamento de zakat, todos os assuntos que envolvem a ibadat, né, que envolvem assuntos de adoração, de prática da religião, então é seguida a escola Hanafi como referência. O Hanafi também é a escola legislativa dominante da Península Balcânica. Península Balcânica é a região do Sudeste Europeu, né? Toda a região do Sudeste Europeu chama a Bacia Balcânica, né? Que são os países mais famosos que fazem parte dela, é a Albânia, Bósnia, Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Então, essas regiões aqui chamam regiões da Península Balcânica, né? Os Balcões, né? Os países dos Balcões, como são conhecidos. Eu vou trazer um mapa para vocês entenderem. Se vocês verem, ó, aqui a Turquia, né? Aqui essa divisa entre Europa e Ásia, né? Onde tem Istambul na Turquia, né? Hoje em dia, essa região aqui. E aqui a gente vê a Itália. E aqui toda essa região do leste europeu e essa aqui sul, né, do leste europeu. Então, todas essas regiões entre Turquia e Itália é conhecida como Península Balcânica.
São países até hoje em dia, né, do Sudeste Europeu de maioria muçulmana. No passado, os muçulmanos sofreram muitas perseguições nesses países, é, muitas cruzadas, muitos foram massacrados, é, infelizmente, né, só por causa da religião, e muitas poucas pessoas da história hoje em dia mencionam, né, o sofrimento dos muçulmanos dos países dos balcões na história, né, o que eles já sofreram massacres, né, durante a história. Outra região aqui que segue a escola Hanafi são os países caucasos, que é a região de Caucásia, né, que dá origem do nome, né? Hoje em dia a gente sabe, fala, a pessoa é caucasiana, caucasiano, né? Então, países caucasianos, a maioria deles hoje em dia são países da antiga União Soviética. Então, são os países que fazem fronteira do norte da Turquia, já faz fronteira com o leste europeu, né? Fronteira com a Rússia, né? Federação Russa atualmente, até a Ásia Central. Toda essa região é conhecida, né? Como região caucasiana, né? Que são os países Cáucasos, região de Caucásia. Al-Qaukaz em árabe. Então, todas essas regiões aqui também, a escola Hanafi, ela domina, né, as decisões de todas as legislações delas. Outras regiões aqui também são dominadas também pela escola Hanafi, toda a região da Ásia Central. Os países mais famosos, né, são Afeganistão, Paquistão e Turcomenistão. São todos países que a lei deles, ela 100% aplica, arrisca, todos os critérios e ensinamentos da escola Hanafi, do Fiqh Hanafi. A maioria também dos muçulmanos na Índia e na China, que o número deles é grande, né? São mais que 300 milhões de muçulmanos que vivem na Índia e na China, mas como a população lá é muito grande, né? Da China e da Índia, então eles são uma minoria, né? Só que comparando, talvez tem mais muçulmano na Índia e na China do que talvez a população da América Latina inteira, né? Mas comparando com a população deles, eles são uma minoria. Então a maioria deles também lá seguem também a escola Hanafi. Então, terço dos muçulmanos do mundo, né, inteiro seguem a escola Hanafi. No Brasil, a maioria dos muçulmanos do Brasil, como aprenderam religião com, né, estou falando na última época, né, no passado, né, os negros que vieram da África na época da escravidão, eles tinham outras escolas, né, tinha preferência para outras escolas, mas depois da emigração libanesa síria, que segue também a tradição Hanafi, então a maioria dos muçulmanos no Brasil e aprenderam o islamismo aqui no Brasil, né? Então geralmente aprende mais a prática das adorações conforme a escola Hanafi. Então muito brasileiro, por exemplo, se converte para o Islã e fala, mas eu aprendi desse jeito, outra pessoa me falou de outro jeito. Isso é normal, né? Então é que muitas pessoas, infelizmente hoje em dia, seguem algo, pratica algo, mas não sabem por que que eles praticam assim. Então, por exemplo, pega um libanês, que eu, por exemplo, sou um libanês, pratica a oração dessa forma e acha que é o correto, porque o pai dele ensinou assim, na mesquita o líder dele, o sheik, ensinou assim. Então, se ele um dia encontrar uma pessoa que faz prática de oração de outro jeito, por exemplo, que é de outro país, ele vai falar, nossa, ele está fazendo errado. Ele não tem esse conhecimento, muitas vezes, que existem realmente, né, pessoas que seguem as outras escolas e fazem algumas práticas de outro jeito, mas o respeito tem que existir. Todas elas são corretas, não existe certo ou errado, né, nessas questões, sem simplesmente critérios diferentes, e cada pessoa tem o direito de escolher o que é mais o que mais amável, né, para ele. Só que o muçulmano não pode ser hipócrita e mentiroso. Por quê? Porque tem muito muçulmano que fala, nossa, eu vou seguir o mazhab, né, a escola Hanafi. Mas chega um momento que, por exemplo, em questão de separação, em questão de herança, em questão de algum contrato comercial, ou qualquer outro assunto de penalidade, mas que outra escola, por exemplo, ela é mais flexível, por exemplo, com essa questão, que é mais adequada para a própria vontade dele, ou para
para o próprio ego dele. Fala, não, mas então eu vou deixar de seguir a escola Hanafi e vou seguir a outra escola Malik, que é mais fácil com esse assunto. Esse aqui é um mentiroso, um hipócrita, né? Porque ele usa, né, sempre usa escolas diferentes para justificar o que é bom para ele. Não é errado a gente considerar outras escolas, mas quando a gente considera outras escolas, para a gente decidir o que faz ou não, não tem que escolher apenas para fugir de uma responsabilidade, né? Antigamente, por exemplo, as pessoas um pouco mais abertas que aceitava, né, de a pessoa poder seguir várias escolas ao mesmo tempo, sempre escolhiam o critério mais difícil de cada escola, né? Então, o critério de jejum mais difícil, o critério de oração mais difícil, mais rígido. Então, escolhia o que tinha de mais rígido em cada escola e seguia. E não o contrário, vou seguir o mais fácil de cada escola. Se for para fazer isso, não. Então, escolhe uma e segue ela, né? Ou você estaria, né, sendo hipócrita, né, buscando apenas satisfação pessoal. Livros da escola Hanafi, todos os livros da escola Hanafi que ensinam a jurisprudência Hanafi, que são livros oficiais para quem estuda jurisprudência ou faz faculdade de direito, né, nos países que consideram a escola Hanafi como fonte principal, né, como critério principal para o direito, foram transmitidos e anotados e escritos pelos alunos, né, e os discípulos, né, do Imam Abu Hanifa. E os mais principais deles, mais famosos, que escreveram a maioria e dezenas, centenas, né, dos livros de jurisprudência islâmica Hanafi, foram Muhammad bin Hassan e Abi Yusuf. Inclusive, eles têm muitos livros importantes de direito comparativo, de jurisprudência comparativa, jurisprudência comparativa entre escola e outra. Isso aqui, né, são ciências que têm mais que 1000 anos e as pessoas realmente se importavam em explicar, em justificar, em responder. Se alguma outra escola, por exemplo, tinha uma opinião diferente, eles escreviam uma crítica respondendo, justificando porque eles tiveram essa escolha. Então, essa discussão saudável, né, na área acadêmica de direito, de jurisprudência, no início do islamismo, ela sempre foi muito bem avançada, né? E um dia a gente também vai estudar um pouco mais sobre isso. E até hoje em dia, né, tem muitos assuntos, como vocês já sabem, que acabaram no passado. Tem assuntos que não se aplicam mais hoje em dia, tem alguns assuntos novos, contemporâneos, que precisam de novos julgamentos. Então, os juristas hoje em dia que seguem a escola Hanafi, então eles vão usar os critérios Hanafi, né, os critérios dessa mesma escola, para julgar esse assunto atual contemporâneo, né? Quem for seguidor da escola Malik, que na época dos livros principais do Fiqh Malik, da jurisprudência, não teve uma decisão direta, um critério direto sobre esse assunto, então são usados os princípios, critérios da escola em geral para julgar esse mesmo caso contemporâneo. Hoje em dia, a gente tem uma autoridade internacional que chama Majma' al-Fiqh al-Alami, que é a Academia Internacional de Jurisprudência Islâmica. E essa academia, né, que tem como base na Arábia Saudita e na Ásia, ela inclui juristas que representam todas as escolas e todas as vertentes, né, islâmicas sunitas, né, do mundo. Então, inclui vários sábios de vários países que têm uma referência diferente, ensino diferente, descendência diferente, que pensam de uma forma diferente. Para quê? Para que qualquer assunto que surge para os muçulmanos, né, atual, contemporâneo, o que tiver de acordo em comum entre todos eles escolhem, né, esse meio termo, né, o que todos eles chegam a acordo sobre o mesmo assunto, o que é admitido. E hoje em dia a maioria dos muçulmanos segue esses julgamentos, né, que é uma mistura, né, de vários critérios, de várias escolas para chegar em algo comum, para também os muçulmanos não ficarem confusos. Hoje em dia, o Islã oficialmente é a maior religião do mundo, né? São quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Então, se cada assunto vai ser julgado de uma forma independente por cada escola, por cada país, por cada região, é muita discussão, é muita coisa, né, para aguentar. Então, hoje em dia, tem essas entidades internacionais que buscam esse meio termo em tudo. Igual, por exemplo, né, como eu faço mestrado em jurisprudência, faço pesquisa em alguns assuntos,
Tem, por exemplo, o assunto de. Só para dar exemplo para vocês, né? Não vou discutir o assunto. O exemplo, por exemplo, sobre criptomoedas. Criptomoedas pode, não pode, quais são as regras para usar, não pode usar, questões, por exemplo, de seguros, questões, por exemplo, de financiamento, são todos assuntos contemporâneos, né, que não existiam. Existiam talvez de outra forma, mas, por exemplo, criptomoeda é um assunto totalmente novo. Se eu vou falar, eu não vou seguir nada novo, isso é uma inovação, é, isso aqui eu não posso julgar de outra forma. Mas como que você vai conseguir julgar sobre o assunto de criptomoeda, conforme um julgamento de uma moeda que era usada com comparação de ouro como referência de 1000 anos atrás? A gente tem que renovar, né, os julgamentos para adequar às questões contemporâneas. E isso aqui não é uma inovação da religião, não é uma inovação, né, de Sharia. Isso aqui apenas é um julgamento para esse caso, conforme a Sharia, conforme os objetivos da Sharia, conforme os critérios da Sharia, conforme os critérios das escolas de jurisprudência, do Fiqh. Então, ninguém está inventando algo novo, né? O muçulmano precisa entender, posso, não posso, mas esse assunto, por exemplo, de criptomoeda é um assunto polêmico, né? Por 3, 4 anos, grandes conselhos, né, religiosos na Academia Internacional de Fiqh de Jurisprudência se juntaram e até hoje em dia não conseguiram chegar numa decisão, porque eles consideram que as evidências sobre a eficiência, sobre a segurança, dessas criptomoedas é muito pouco, e até agora eles não recomendam o uso, por exemplo, porque exatamente pela falta de segurança, pela falta de rastreabilidade, pela facilitação, por exemplo, né, de dinheiro, de crime, de lavagem de dinheiro, pela falta, né, de controle dos bancos centrais dos governos sobre a moeda. Mas se realmente pode ou não pode, não chegaram ainda a uma decisão. Mas se você vai pegar a risca, por exemplo, os ensinamentos do Salaf do passado, para falar, eu vou julgar isso na base. Não, não, não tinha isso. Não tem como pegar um qiyas, né, uma comparação de um assunto totalmente novo e comparar com um assunto tradicional daquela época. Claro, vai ser considerado os princípios básicos, mas algumas coisas vão precisar de uma investigação. é, envolve muita coisa, não é fácil tomar uma decisão sobre algum assunto, mas só dei esse exemplo para vocês verem que tipo de assunto novo que os juristas atuais contemporâneos julgam, né? Para ninguém vir falar, isso é uma renovação, inovação na religião, isso é beda. A gente não está falando disso, né? Inovação é haram, é pecado, é proibido, inovação na religião, inovação na Sharia. Mas quando a gente julga um caso novo, isso não é inovação. Isso aqui a gente precisa saber, né? Hoje em dia tem muitos remédios, tem métodos é, é, de medicina usados para algumas coisas que não tinha antes. Como eu vou saber se eu posso, se não posso? Então a gente sim precisa de novos julgamentos. Isso aqui a gente não está anulando a religião, a gente não está renovando na religião, a gente está usando a religião para poder realmente aplicar uma decisão certa sobre esse assunto, né? E futuramente, né, se Deus quiser, a gente vai ter aulas só para ensinar os critérios de cada escola, os critérios, né, de extração, de aprovação das fontes de cada escola e nos momentos certos. Então, como eu prometi para vocês, vou cumprir, né, o horário de 1 hora. Já são 9 horas e graças a Deus conseguimos cumprir, né, com o nosso horário hoje. Aqui só um mapa que estou mostrando para vocês aqui sobre a influência das escolas, né, nos países hoje em dia. Inclusive, isso afeta bastante também a questão cultural, né, de cada região. Então, essa região verde clara é a região hoje em dia dominada, né, pela tradição, né, Hanafi, pelo Hanafismo, né, pela escola Hanafi. Aqui, essa região aqui é a região do Balcão, que eu falei para vocês, entre Itália e Turquia. Essa região aqui, ó, a região caucasiana, né? Hoje em dia, como não são mais países oficialmente muçulmanos, a maioria deles, mas tem uma grande população muçulmana, então aqui não está contando no mapa, mas só para vocês verem, essa região aqui do,
a região caucasiana, e essa aqui é a região do Balcão, que geralmente são regiões todas conquistadas pelo Império Otomano, né? Esse verdinho aqui é a Turquia. Então, são todas regiões que fizeram parte, né, do Império Otomano. Aqui é a região da Ásia Central, né? Toda essa região da Ásia Central aqui a gente vem Paquistão, Afeganistão, Turquemenistão, Azerbaijão, são todos esses países da Ásia Central, todos também seguem o Hanafi. O Egito é uma mistura, eles seguem, né, várias escolas, dependendo da região, mas o Hanafi ainda é dominante, né? A escola Shafi'i, essa em azul aqui, ela é bastante seguida em países da África, ela é seguida também em partes do Egito, e o Malik, né, que é os seguidores do Imam Malik, ela é dominante na África do Norte, nos países, né, chama Maghreb al-Arabi, nos países de Marrocos, Líbia, Tunésia, Argélia, Mauritânia, então ela é dominante, né? Esses aqui em vermelho aqui no meio são países, né, que tem um xiismo dominante, né? Então, como não é uma vertente sunita, então não segue as escolas, né, tradicionais das escolas tradicionais, né, de Ahlus Sunnah, né, dos sunitas. Aqui, esse mapa aqui, então, é o final da nossa aula. Esse aqui, o verde escuro, é o Hanbali, que é o escola, né? Então, essas escolas, né? Hanafi, Hanbali, Maliki e Shafi'i. Então, Hanbali é essa região hoje em dia, o verde aqui da Arábia Saudita, né? É o país que mais segue a escola Hanbali, né? Escola Hanbali, se Deus quiser, na próxima aula a gente vai fazer uma apresentação dela. Aí na outra aula vai ter sobre a escola Malik, na outra sobre o Shafi'i e chegamos depois na última aula, né, em aula 10, uma revisão de tudo isso para depois, inshallah, começar novos cursos. Novo curso a gente vai fazer, vai ser sobre adorações, né? Vai ser sobre as práticas religiosas, como são julgadas as principais práticas religiosas, conforme todas as escolas, o que é mais seguido e aprovado hoje em dia para seguir, né? Sobre assuntos de oração, de jejum, de todos os assuntos que envolvem, né, práticas religiosas no dia a dia. Então, isso aqui, assim que acabar essa introdução no curso, a gente vai entrar em assuntos de adorações, né? Tipo, sobre a prática, o próprio culto religioso, como é praticado conforme cada escola. Alguém tem alguma pergunta exatamente sobre a aula, sobre o curso? Se tiver qualquer outra pergunta, bastante gente manda depois do curso, né? Porque o assunto às vezes não envolve, né, a própria aula, mas quem tiver pode perguntar. Pode perguntar, Mariana. Boa noite a todos. Está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo. Boa noite, salam alaikum. Então Pode tá. falar. Então, só uma pequena dúvida com relação às fontes da jurisprudência dessa escola que o senhor falou. Eu não consegui entender muito bem por que o Abu Hanifa ele utilizava o hadith ahad, não é isso? Isso. E mesmo quando ele tivesse autentificação fraca, eu não entendi por que mesmo tendo autentificação Olha, fraca. eu posso um dia falar só sobre isso, porque para você entender a diferença do hadith, das categorias do hadith, os tipos de hadith, envolve bastante coisa mesmo, bastante coisa, precisa de bastante explicação. E os critérios de aprovar hadith ou não em cada escola são totalmente diferentes. Então, para a gente entender isso, a gente vai falar muitas horas e horas, mas se Deus quiser, eu vou tentar fazer um resumo bem, né, básico para mais ou menos entender o que é o hadith al-ahad, pelo menos, e eu mando para você depois no particular, pode ser? Ah, tudo bem, tudo bem. É que Tá eu, bom. eu, eu tinha entendido, até o momento, que quando o Sim. Hadith tivesse a autentificação fraca, ele não seria muito confiável, É né? porque a forma de autenticação é diferente. Alguns autenticam e aprovam, por exemplo, com um critério X, outros com critério Y, né? Então, os critérios são diferentes, né? Então, o que é autenticado ou aprovado, o que é forte, o que é evidência forte para um, o outro considera como fraco.
né? E eu só mencionei essa diferença para a gente entender o motivo das diferenças, né? Em alguns julgamentos de alguns casos futuramente, né? Mas não para falar especificamente sobre esse critério. Mas a gente vai ter, inshallah, né? Se Deus quiser, vai ter um módulo, um curso também de mais 10 aulas apenas sobre os critérios de hadith. Vai ser apenas sobre isso. Não sei se eu vou dar, mas talvez vai ser um outro professor especialista em hadith. Então, ele vai responder todas essas perguntas sobre categorização de hadith, autenticação de hadith, tipos de hadith, tudo tem a ver na ciência de hadith, né, de sunnah, vai ser ensinado nessas aulas. E logo, logo vai começar. Não sei se vai ser junto com as próximas aulas, né, o próximo curso de foco de adorações, ou a gente espera terminar ele, depois faz, aí vai depender da disponibilidade de vocês. Se vocês falam, a gente pode fazer outro curso sábado à tarde, na segunda à noite, então a gente pode fazer em paralelo, por mim não tem problema, pode fazer curso todo dia, isso vai depender de vocês, Tá bom, então. Muito tá bom? obrigada. Imagina, de nada. Mas alguém tem alguma pergunta? Pessoal, eu posso fazer uma provinha de surpresa, tá? No final do curso. Então, quem quiser perguntar, aproveita a perguntar agora. E vai valer a pena. Vocês vão ter um certificado também no final. Mas quem quiser perguntar, não fica com vergonha. Pode mandar depois e pergunta, né? Eu vou responder todos. Alguns assuntos que não tem algo relacionado direto ao curso, posso responder de uma forma resumida, porque eu sei que depois a gente vai se aprofundar nisso, né? Agora, o que tiver diretamente com nossa aula, ninguém fica com vergonha, tá? Pode mandar depois. Essa semana eu não consegui mandar a pesquisa de satisfação, né, um feedback da aula para vocês, para receber também as perguntas de vocês, porque estava muito ocupado. Trabalhei essa semana, mais ou menos, trabalhei das 4 da manhã até meia-noite, todo dia. Então, eu realmente estava muito sem tempo, mas se Deus quiser, essa semana eu vou estar mais livre. Então, quem quiser entrar em contato, eu vou estar mais disponível essa semana, tá bom? Entendi. Eu não sabia que iria ter prova no curso, eu É ia uma até provinha perguntar para ver isso. se realmente vocês entenderam. É uma provinha, é uma pergunta, assim, um resumo do que a gente entendeu durante as aulas. E eu vou fazer um resumo, né? Eu falei, a gente vai ter mais, a gente está na aula 6, então vai ter mais 3 aulas só, depois dessa, e a última aula, que é a aula 10, vai ser um resumo para a gente revisar tudo que a gente passou, Tá tá bom, bom? então. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado também pela presença de todos. Irmão Abubakr, salam alaikum. Então, se Deus quiser, a gente se encontra semana que vem. Pessoal, eu tenho problema no disparo de e-mails. Minha agenda aqui está confusa, porque eu tenho muitas contas que eu administro ao mesmo tempo. Então, às vezes, minha agenda entra em conflito. Então, às vezes, não consigo resolver. Mas quando chega um e-mail, tipo, a aula cancelada, isso é automático. Porque, às vezes, qualquer alteração que faço, né, para adequar, né, o link da aula, ele automaticamente cancela e cria um novo. Mas não é que a aula é cancelada, não, tá? O aviso oficial eu faço por e-mail, tá? Diretamente, e pelo WhatsApp. Então, e-mail que é disparado automaticamente do calendário, são os e-mails, né, de atualização do calendário automáticas, não precisa levar muito em consideração, tá bom? Então, obrigado e boa noite para todos. Salam alaikum, boa semana, fique em paz, dorme bem, ninguém briga por causa de política. É, Tá bom, pessoal? Independentemente de quem ganhou, quem perdeu, nossa vida continua, a gente continua acordando todo dia para trabalhar, a gente vai continuar sendo bons cidadãos, bons pagadores de impostos, trabalhar com o suor da nossa testa e, né, a gente não depende de governo nenhum para a gente cumprir com nossos deveres, né? Então, cada um tem que fazer sua parte, tem que ser um bom cidadão. E eu prometo para vocês que não vai fazer diferença na vida de ninguém entre nós aqui, quem é muçulmano de verdade, honesto, trabalhador. Então, quem ganha, quem perde, não vai fazer diferença na vida de ninguém, tá? Então, a gente mesmo é que faz nossa vida com muita fé, né? Deus que está no comando de tudo. Então, quem tem fé
quem é trabalhador, quem tem fé em Deus, quem tem fé que a prosperidade vem de Deus e não vem na mão de um ser humano, então é uma pessoa que nunca terá problema com política, tá bom? Então, vamos seguir em frente e nossa vida continua normal, né? Eu nunca vi diferença entre nenhum governo. Continuo todo dia acordando, trabalhando, lutando para ganhar meu próprio dinheiro. Então, a gente espera nunca depender de um governo para ser feliz, para ter paz e para ganhar a nossa vida, tá bom? Esses dias, né, eu estava falando com dos meus sheiks, né, um dos meus mestres espirituais também. A gente está falando que tem muita inflação, os produtos estão muito caros, e ele sempre me respondia assim, né? Quem sustenta é Deus. Então, quem sustentou você quando estava barato é o mesmo que vai te sustentar agora quando está caro. O mesmo que te sustentou quando o dinheiro valia muito é o mesmo que continua te sustentando quando o dinheiro não está valendo nada, né? Então, na inflação. Então, para quem é crente de verdade, essa diferença não faz diferença, não faz diferença, né? Porque Deus garante o sustento de cada um, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, no lugar da gente perder tempo falando de política, de governo, então vamos levantar, trabalhar e correr atrás, tá bom? Boa noite a todos e boa semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite para todos. Boa semana.